Amém. Boa noite. Que a paz seja com todos. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo certo, Lucas? Muito feliz de te ver aqui, viu? Te alegrou minha noite hoje. Minha tarde, minha noite. Aleluias. Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar e te engrandecer, porque Tu és um Deus digno de ser adorado, um Deus digno de ser exaltado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus zeloso, e eu estou aqui esta noite, Senhor. Usa a minha vida, usa o meu corpo, a minha voz, ó Deus, para falar, Senhor, do Teu amor, para falar da Tua palavra, para falar aquilo que o Senhor quer, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós sejamos impactados pela Tua palavra, que nós sejamos impactados por aquilo que o Senhor quer para nossas vidas esta noite, em nome de Jesus, e que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, que nós possamos sair daqui transformados, porque é a Tua palavra que nos transforma, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Essa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre as promessas de Deus para as nossas vidas, sobre o que Ele nos prometeu, e Ele é fiel e justo para cumprir, amém? Sim ou não? Essa noite eu queria falar um pouco sobre isso. Eu já queria começar dizendo que a questão não é saber que nós temos a promessa, não é ser ciente de que nós temos a promessa, de que Deus Ele nos prometeu algo. Essa não é a questão. A maior questão aqui é saber como nós alcançaremos essa promessa, porque não basta apenas você ter uma promessa, você precisa saber como você vai alcançar essa promessa, você precisa ter uma meta, você precisa fazer algo para que você possa alcançar essa promessa. Essa é a questão. A questão não é saber se você tem a promessa, você já tem a promessa, Deus Ele te prometeu algo, a questão é saber como você vai alcançar essa promessa. Eu anotei aqui, e existe um estudo que diz que existem mais de 30 mil promessas na Bíblia. Mais de 30 mil promessas de Deus na Bíblia, feitas para mim e para você. Mais de 30 mil promessas. Vocês ouviram esse número? 30 mil. 30 mil, é muita promessa. 30 mil promessas é muita promessa. E podemos dizer que essas são promessas indiretas. O que eu quero dizer com isso? São promessas que são para todos, são promessas indiretas. Deus Ele prometeu isso, está escrito na Bíblia, e nós cremos, eu creio na Bíblia aqui, vocês creem na Bíblia? Então nós cremos que isso que está escrito aqui é a voz de Deus, e nós sabemos que Deus Ele não mente, não é filho do homem para mentir. Então se Ele prometeu, são 30 mil promessas, Ele vai cumprir, todas elas serão cumpridas, Isadora, todas as promessas, 30 mil, todas, na sua vida, amém? São 30 mil promessas indiretas. Uma delas está lá em João, 1 João na verdade, abra sua Bíblia lá, 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, no versículo 25, essa aqui é uma grande promessa, hein? Diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Uma das 30 mil promessas é a vida eterna. E lembra aqui que eu disse para você que o interessante não é você saber que você tem a promessa, porque está escrito aqui em João, nós sabemos que tem a promessa. 1 João 2,25, a vida eterna nos foi prometida. O importante é a gente saber como nós vamos alcançar a vida eterna. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36, Ezequiel 36, no versículo 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca lhe darei um coração de carne. Aleluia. Essa promessa já foi cumprida na minha vida. Já sou uma nova criatura. Eu aceitei a Jesus, eu me batizei,
E Jesus tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne. Um coração capaz de amar as pessoas, um coração capaz de amar as almas. Essa promessa ela já foi cumprida na minha vida. Acredito que na sua também. Sim ou não, Nena? Amém. Então, ó, a gente já tem uma promessa cumprida aqui. Sim ou não, Isadora? Aleluia. Essas foram algumas das promessas indiretas. Tem muito mais, como eu disse, são 30 mil. Eu falei só duas, falta 28 mil ainda. Essas foram as promessas indiretas. Mas tem aquelas promessas que eu titulei aqui de promessas diretas. Que essas promessas elas foram feitas diretamente para você, Rose. Elas foram feitas diretamente para você, Jaque. Essas promessas, ela até pode parecer com a promessa que Deus fez para mim. Você pode até pensar, a promessa que Deus fez para mim é bem parecida com o que Ele fez para aquele pastor. É bem parecida com a promessa que aquela mulher recebeu. Pode até ser parecida a promessa, mas a maneira com que você vai alcançar a promessa é diferente. E para alcançar a promessa existem algumas coisas que a gente precisa fazer, e eu vou listar 3 delas aqui apenas. Uma delas, a primeira delas, básica, coisa simples, é acreditar. Simples, não? Nós precisamos acreditar. Como eu disse, o interessante não é você saber que você tem a promessa. Você precisa acreditar nela. Você precisa acreditar em quem fez a promessa para você. A Gleice falou aqui de manhã de confiança. E quando nós confiamos numa pessoa e ela nos promete algo, nós ficamos tranquilos. Porque nós conhecemos essa pessoa. Lembra quando tua mãe te dizia, olha filho, se você for bem na escola, se você passar de ano, se você tirar nota boa, e fazer uma promessa para você. Lembra disso? Quantos já aconteceu com quem aqui? Levanta a mão. Você confiava na sua mãe, sim ou não? Pelo menos nas 5 primeiras vezes. Depois das outras 17, você esperava. Então nós precisamos acreditar na promessa e em quem fez a promessa. Esse é o primeiro passo aqui. Eu gostaria que vocês abrissem lá em João 3. Eu quero... Presta aqui, irmão, seu celular, por favor. Obrigado. Que eu não sei porquê, esqueci de anotar o versículo. Obrigado. João 3:16. Que é um exemplo de que nós precisamos acreditar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra lá da primeira promessa? Vida eterna. Então nós precisamos acreditar, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa ela foi feita, mas nós precisamos acreditar na promessa. Abra lá em Hebreus 11. Hebreus 11, no versículo 9. Hebreus 11, 9 diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O começo diz aqui, pela fé, ele peregrinou. Foi pela fé que ele alcançou a terra prometida.
O que eu estou vivendo hoje é uma promessa de Deus para a minha vida. Eu posso afirmar isso com certeza. Muitos anos, na real, atrás, teve um evento aqui no 120, em uma das quadras do 120, eu não me recordo exatamente qual delas foram. Teve um evento lá e alguns cantores cantaram, alguns pastores pregaram. Evento normal, coisa simples. E um desses pastores, ele se dirigiu a mim. Eu era bem pequeno na época, devia ter meus 10 anos, por aí. Faz bastante tempo, embora não pareça. Parece? Tá bom. E esse pastor, ele me disse que eu seria um pastor. Em uma das igrejas que eu congreguei também, lá no São Pedro, na quadrangular do São Pedro, também veio um pastor pregar lá. Ele também tocou em mim e me disse que eu seria um pastor. Mas por muito tempo, eu sabia que a promessa existia, mas eu não queria fazer nada a respeito dela. Por muito tempo eu não quis fazer nada a respeito dela. Por muito tempo, a Rose sabe disso, as pessoas mais próximas de mim sabem disso. Algumas outras pessoas também que não são próximas também sabem. Eu acho que todo mundo sabia disso. Eu vivia fugindo desse compromisso, eu vivia fugindo dessa promessa. Não que eu não acreditasse nela, mas eu não queria fazer nada para alcançar essa promessa. Eu não fazia nada para alcançar ela. A promessa, ela existia. Eu sabia que ela existia, mas eu não me movimentava. A partir do momento que eu me movimentei, que eu me pus de pé e disse: eis-me aqui, Senhor. A promessa, ela se cumpre. Quando você se posiciona, quando você se coloca no lugar onde Deus quer que você esteja, a promessa, ela é cumprida na sua vida. Quando você acredita nela, essa promessa é concretizada. Amém? Estão me entendendo até aqui? Acreditar. E a segunda coisa é um pouco mais difícil de fazer, que é o quê? Obedecer. Um pouquinho mais difícil essa tarefa. Nós precisamos, para alcançar a promessa, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. E nós precisamos obedecer também. Obedecer à pessoa que nos prometeu, ou seja, a Deus. Nós precisamos obedecer a Ele. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, no versículo 8. Hebreus 11, 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e foi a um lugar que receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus diz para ele: sai da sua tenda e vai para um lugar que eu te enviarei. Ele falou: tudo bem, Senhor, eu vou. Ele não questionou a Deus, ele não disse: tá bom, mas para onde é que eu vou? Tudo bem, mas deixa eu ali despedir das pessoas, deixa eu arrumar minha casa, e aí depois eu vou. Não, ele de prontidão, ele obedeceu, mesmo sem saber para onde ele ia, mesmo sem saber o que esperava por ele. Ele disse: tudo bem, eu conheço quem fez a promessa, eu conheço quem me disse isso, então se ele está dizendo, eu vou. Eu não sei vocês, mas eu lendo isso, me parece algo tão difícil de ser feito. Me parece algo tão difícil de você contemplar. Pensa, ele chega em você e diz: sai do lugar que você está e vai para outro lugar, que eu vou te mostrar. Você não sabe onde é, mas vai que eu vou te mostrar. Eu não sei vocês, mas eu acho que isso é bastante difícil. Nós precisamos analisar se a nossa vida está no centro da vontade de Deus. Se nós estamos agindo como Deus quer que nós nos portamos. Se nós estamos fazendo o que Ele quer que nós façamos. Nós precisamos analisar isso, porque isso faz parte de um processo para que a gente possa alcançar as promessas de Deus. Não adianta você apenas acreditar na promessa,
se você não obedecer à voz daquele que fez a promessa. Então, se você que está aí em casa, vocês que estão aqui, se Deus ele pediu algo para você, se Deus ele falou algo com você, só acredita, obedece, porque vai se realizar. Ele é um Deus de promessas, um Deus de alianças, um Deus que nunca falhou. E não vai ser agora, não vai ser com você, não vai ser na sua vez que Ele vai falhar. Ele nunca vai falhar. Eu tenho estado na presença do Senhor todos esses anos, e o Senhor nunca falhou comigo. Tudo que Ele me prometeu, se cumpre na minha vida. E eu sou grato a Ele por isso, e é por isso que eu continuo obedecendo. Como eu disse, muitas vezes, sou carne, sou homem, relutante. Mas todas as vezes que eu resolvo obedecer, essa promessa ela se cumpre. Acreditar, obedecer. Terceira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu disse que obedecer era uma das coisas mais difíceis, mas eu acho que essa aqui sim é mais difícil. Acho que eu me enganei. Acho que essa aqui é mais difícil. Nós devemos esperar. Aí sim. Nós acreditamos na promessa. Nós temos fé em quem fez a promessa. Nós obedecemos a Ele que fez a promessa. E agora? E agora? A gente precisa esperar. Muitas vezes nós precisamos esperar. E não é por 1 ou 2 dias. Às vezes demora bastante. Às vezes essa promessa ela demora muito para vir. Nós temos a mania de querer as coisas que os profetas antigos tiveram. Nós temos a mania de ler a Bíblia e falar: nossa, José foi muito abençoado, José se tornou governador, Deus podia fazer isso comigo. Davi ele se tornou rei de Israel, ele governou um país inteiro, Deus podia fazer isso comigo. Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. Elias era um profeta. Eu gosto muito de Elias, eu gosto muito da história de Elias e Eliseu. E Elias era um profeta que ele realizava muitos milagres. Por onde ele passava acontecia muitas coisas. E Eliseu andou com Elias e recebeu porção dobrada. Dobrada daquilo que Elias já fazia. Então muitas vezes nós queremos o que Eliseu teve também. Nós queremos o que Abraão teve. Abraão foi prometido para ele que ele seria pai das nações. Ele seria pai de multidões. Nós olhamos para essas histórias na Bíblia e muitas vezes nós falamos: meu Deus, faz isso comigo também. Meu Deus, realiza essas mesmas coisas que o Senhor fez na vida deles, na minha vida também. Ei, afinal de contas, eu não sou diferente deles. O mesmo Espírito que agia na vida deles é o mesmo Espírito que age na minha e que age na sua vida, sim ou não? Então por que ele não pode fazer as mesmas coisas que ele fez no passado? Nós temos essa mania de querer as coisas. Só que nós também temos a mania de não fazer as coisas da forma como eles fizeram. Nós queremos o que eles tiveram, mas nós não queremos fazer o que eles fizeram. Nós não queremos pagar o preço. Eu comecei aqui falando de José. José ele se tornou governador, sim ou não? Seria bom você se tornar governador, sim ou não? Pensa bem, governador de São Paulo, hein, Antônio Carlos? Hã? Receba. Seria bom. Mas não foi fácil para José. Vocês lembram da história? Vocês sabem da história? José ele soube que governaria o Egito com 17 anos. Aos 17 anos ele já sabia que ele seria governador do Egito. Ele teve um sonho e ele contou esse sonho para os seus irmãos, para a sua família. As pessoas se iraram. Ele sabia que isso era de Deus, ou seja, ele já conhecia a promessa.
Aos 17 anos, ele recebeu a promessa que ele seria governador. Mas ele só se tornou governador aos 30 anos. Ele teve fé, ele obedeceu, e ele teve que esperar muito tempo. 13 anos para ser. Aos 17, ele já sabia. Aos 30 ele se torna governador. Mas antes disso ele passou por muitas coisas. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele ficou preso durante muito tempo. Deus ele tinha algo para fazer na vida de José. Mas existia todo um processo, existia toda uma caminhada, existia muitas coisas que ele precisava fazer antes de se tornar governador. Como eu disse aqui da última vez que eu preguei, tudo que Deus faz é para nos moldar. É para nos dizer quem nós seremos quando alcançarmos a promessa. Davi, ele foi ungido por Samuel. Mais novo, ele tinha 12 anos. Lembra dessa história? Muitos filhos. Samuel disse, não é nenhum desses. Você tem mais algum filho? Ele disse, tenho sim. Está lá apacentando as ovelhas, então manda chamar. Chegou lá, mirradinho. 12 anos tinha Davi, quando ele foi ungido a ser rei. Ele teve que esperar 18 anos para se tornar rei de Judá. 18 anos ele esperou para se tornar rei de Judá. E mais 7 anos para alcançar a promessa, porque a promessa dele não era ser rei de Judá, era ser rei de Israel. Então ele primeiro se tornou rei de Judá, e teve que esperar, ele esperou 18 anos para se tornar rei de Judá, e mais 7 anos para se tornar rei de Israel. Ele esperou todo esse tempo, muitas coisas acontecendo, Golias caindo. Depois disso ele se torna rei de Israel, um dos maiores reis. Todas as vezes que nós ouvimos falar nele, nós enchemos, a Rose já abriu um sorriso ali, ó. É uma história maravilhosa, mas ele precisou esperar. Falei aqui de Eliseu. Eliseu desde o começo, não tem nenhum histórico, nada que diga com quantos anos Eliseu começou a seguir a Elias. Mas desde o começo, desde o princípio, Elias, o que ele tinha? Ele tinha o que podemos chamar de uma escola de profetas. Ele tinha muitos profetas com ele. Ele ensinava muitas pessoas a serem profetas. Ele ensinava muitas pessoas. E Eliseu não era uma delas. Deus disse para Elias que ele precisava de um sucessor. E que não era nenhum daqueles muitos que Elias ensinava. Era Eliseu. Então Elias chegou até Eliseu e disse, olha, eu estou aqui porque Deus me disse que você será o meu sucessor. Essa é uma promessa de Deus para você. Você será meu sucessor, ele disse para Eliseu. E desde o começo, Eliseu já sabia que ele seria profeta, assim como Elias. Ele já sabia que ele realizaria grandes coisas, assim como Elias. Ele acreditou em Elias, porque Elias era um homem de Deus. Ele era a voz de Deus aqui na terra também. Ele obedeceu ao Senhor. Ele passou a seguir Elias. E ele esperou. Ele viu tudo que seu mestre fazia. Ele viu tudo que Elias fazia. Em todo o tempo Eliseu estava com Elias. Ele esperou por muito tempo. E quando isso aconteceu, quando Elias subiu, num redemoinho de vento, uma carruagem de fogo, a capa de Elias caiu. E Eliseu sabia que era daquilo que ele precisava, para alcançar a promessa dele. Então ele pegou aquela capa, e no primeiro instante, ele acreditava tanto, que no primeiro instante, quando eles vieram, eles estavam vindo para algum lugar, e ali havia o Rio Jordão, estava o rio na frente deles, Elias tirou a capa, bateu no rio, o rio abriu, eles passaram no seco. Aconteceu tudo isso, carruagem de fogo, redemoinho de vento, Elias sobe, cai capa. Eliseu pega a capa, ele precisa voltar.
No primeiro instante, ele acreditou. Ele bateu a capa no rio, e o rio já se abriu. Ele disse: Deus de Elias, onde tu estás? Ele bateu a capa no rio, e o rio abriu. No primeiro instante, ele não duvidou da promessa dele. Ele sabia o que tinha preparado para ele, então ele acreditou, ele obedeceu e ele esperou. Ele alcançou a promessa dele. Elias fez alguns milagres, realizou alguns milagres. E Eliseu, ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Foi o dobro. Uma coisa engraçada que eu estava contando para a Rose, quando eu estava estudando essa palavra. Teve uma ocasião que Eliseu, ele era tão cheio do poder de Deus, depois desses acontecimentos, ele estava tão cheio do poder de Deus, que os milagres se tornaram uma coisa corriqueira na vida dele, se tornaram uma coisa normal, entre parênteses. Eles estavam no acampamento, nada estava acontecendo, nenhuma guerra, ninguém estava matando ninguém estava salteando ninguém, nada acontecia, eles apenas precisavam de lenha naquele dia. Eles precisavam de algumas madeiras para queimar. E aí Eliseu falou para os seus homens: faz o seguinte, tem uma mata aqui perto do rio, vai até lá, corta algumas madeiras, e depois vocês voltam. Aí os soldados dele disseram: vamos lá com a gente, você é nosso líder, você não quer estar com os seus soldados? Ele falou: tudo bem, vamos lá. E aí eles foram até lá e começaram a cortar algumas árvores, coisa simples, coisa normal. Acredito eu que muitos deles cantando e cantarolando e cortando árvore. De repente um dos seus soldados estava cortando uma árvore e a cabeça do machado escapou e caiu dentro do rio. O cara disse: meu Deus do céu, e agora? Eliseu, esse machado era emprestado, cara. Esse machado era de um amigo meu, velho. E agora? Eliseu podia muito bem ter falado, Eliseu podia muito bem ter dito: cara, eu arrumo outro machado para você, você dá para ele. Mas ele acatou a promessa de uma tal maneira, a presença de Deus, a promessa de Deus estava tão viva na vida dele, que ele falou: onde é que foi que caiu esse machado aí? O cara falou: foi ali. Ele foi numa árvore, quebrou um galho, jogou o galho onde caiu o machado levitou. Ele falou: pega lá o machado do seu amigo lá. Ele não tinha que ter feito isso, ele não precisava ter feito, mas a presença de Deus estava tão enraizada na vida dele, a promessa estava tão viva na vida dele, que para ele era algo normal. Sabia que ele foi a primeira pessoa que multiplicou os pães? Ele multiplicou 20 pães para 100 homens comer. Nós devemos acreditar, nós devemos obedecer, nós precisamos esperar. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 16. Gênesis 16, no capítulo 1. Abraão, ele recebe uma promessa de que ele seria pai das nações, pai de multidões. Ele recebe essa promessa. E muitas vezes nós tentamos dar uma mãozinha para Deus. A gente recebe a promessa, Deus fala algo para a gente fala: tudo bem, Deus, vou te ajudar aqui um pouquinho. E quando Abraão ele recebe essa promessa, ele já era muito velho. A sua esposa também era bastante velha, já era estéril, ela não podia dar filhos. Tanto que quando a promessa foi feita, ela estava dentro da tenda, o anjo falava com Abraão. Ela escutou isso e ela riu. Ela disse: Abraão já está... Abraão já é muito velho.
e eu também não posso mais ter filhos? Ela riu. Em Gênesis 16, diz assim: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar, disse: Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. Eles receberam uma promessa. E ela quis dar uma mãozinha para Deus. Ela disse: não está acontecendo. E isso já faziam 10 anos. Eles já eram velhos quando a promessa foi feita. E esse episódio em que Sara fala para Abraão se deitar com a serva dela, se passaram 10 anos depois da promessa. Eles já eram velhos antes. Quando a promessa foi feita, eles já eram velhos. Se passaram 10 anos e a promessa ela não se cumpre, e eles espertões, Sara fala: deita lá com a escrava lá. Abraão podia muito bem ter dito: não, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou: parece uma boa ideia, não? Foi lá e se deitou com Agar, teve um filho, e tudo que eles conseguiram com isso, foi trazer discórdia para dentro da casa. Tudo que eles conseguiram com esse ato, foi trazer discórdia para dentro da própria casa. Agar agora olhava para Sara com desprezo. Afinal de contas, ela conseguiu fazer o que ela não conseguia, que é dar filhos para Abraão. Ela conseguiu cumprir a promessa de Deus, coisa que a própria esposa de Abraão não conseguiu fazer. Então ela zombava de Sara. Tudo que ela conseguiu foi trazer discórdia para dentro da sua casa, a ponto de ela chegar no momento e dizer: olha, não quero mais você aqui, não quero mais o seu filho aqui na minha casa. Vão os dois, e Abraão mais uma vez: tá bom. Expulsou a esposa e o filho de casa. Muitos anos depois se passaram e nós conhecemos a promessa. Nós conhecemos a história, a promessa ela se cumpre, sim. Mas o que eu quero dizer com essa história é que não tente ajudar a Deus, não tente fazer as coisas com as suas próprias forças, que vai dar ruim, vai dar errado. Deus ele não é homem para que precise ser ajudado. Não. Se Ele te prometeu, espera, confia nele, que a promessa ela vai se cumprir do jeito dele, que é o melhor jeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele nunca nos deixa desamparado. Então você não precisa ajudar a Deus. Nós precisamos ter a convicção, nós precisamos ter a ciência de quem fez a promessa. Acredita nele, obedece, espera. A promessa ela vai se cumprir, a promessa ela vai se realizar. Não precisa se preocupar. Se preocupa apenas em cumprir a vontade de Deus, em fazer o que Ele está te pedindo para fazer hoje. Se preocupa apenas em cumprir o seu papel onde Ele te colocou hoje. Embora não seja o lugar que Ele te prometeu, embora não seja o lugar onde Ele disse que você estaria, embora não seja o cargo que Ele disse que te colocaria, se preocupe apenas em cumprir a vontade dEle onde você está. Lembra da palavra? Seja fiel no pouco, e no muito Ele te coloca. Se preocupe apenas em cumprir a vontade de Deus, em agir como Ele quer que você haja, em servi-lo onde quer que você esteja agora. Nós podemos até pensar que a promessa ela demora, mas o nosso tempo ele é diferente do tempo de Deus. O nosso tempo anda diferente do tempo de Deus. Os nossos olhos eles enxergam diferente
de como Deus enxerga. Tudo é plano dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então só acredita, tenha fé, obedeça, espere. Tudo vai dar certo. As promessas, elas vão se realizar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu creio que todos aqui já receberam alguma promessa de Deus. Não falo das promessas indiretas, não. Estou dizendo aquela que foi direcionada para você mesmo. Não falo das 30.000 que tem na Bíblia. Estou falando da promessa que Deus fez no seu interior. Que Deus fez quando você estava de joelhos no seu quarto. Estou falando dessa promessa. E por muitas vezes você até acaba se esquecendo dela. Mas eu gostaria que você trouxesse à memória agora essa promessa. Eu gostaria que você pensasse nisso agora. Porque não é que você não acredite, não é que você não tenha fé, não é que você não obedeça, mas você simplesmente deixou ela de lado, você se esqueceu dela. E quando nós deixamos uma coisa de lado, aquilo para de fluir. Afinal, nós não estamos mais com as nossas mãos, nós não estamos mais empenhados para que aquilo aconteça. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, e que você se lembrasse disso, dessa promessa que Deus te fez. Ele é fiel. Ele vai cumprir essa promessa na sua vida, porque Ele não é homem para mentir. Ele não se arrepende do que Ele fala, do que Ele diz. Não. Senhor, em nome de Jesus, nós nos lembramos agora, Senhor, das suas promessas. Nós nos lembramos agora, Senhor, daquilo que o Senhor disse para nós, Senhor. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, colocar a nossa obediência nisso, Pai. E te dizer, ó Deus, que nós estamos esperando, Senhor. Nós estamos esperando, Deus, pelo cumprir das suas promessas, Senhor. Enquanto isso, ó Deus, nós não vamos ficar parados. Nós vamos nos movimentar, ó Deus. Nós vamos agir, ó Deus, para que essa promessa ela se cumpra. Nós não vamos fazer nada que não esteja no centro da sua vontade, Senhor. Nós não faremos nada para te ajudar, pelo contrário, mas nós colocaremos as nossas forças naquilo que o Senhor pedir para nós colocarmos. Meu Deus, nos ajuda a alcançar essa promessa. Nos mostra o caminho, papai. Eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui, ou alguém em casa que está nos assistindo, que se esqueceu das promessas, se esqueceu daquilo que o Senhor disse que cumpriria na sua vida, eu oro agora para que isso volte à memória, para que isso reacenda no seu coração, para que isso volte a queimar no seu coração, para que essa pessoa volte a correr atrás disso. Em nome de Jesus eu oro para que isso, Deus, em nome de Jesus, possa se cumprir na vida dessas pessoas. Nós acreditamos no Deus da promessa. Nós cremos que o Senhor é fiel. Nós nos colocamos agora, Deus, em posição de filhos, para receber a sua promessa, Senhor, para receber aquilo que nos foi dado. Meu Deus, cumpre, mas que seja tudo conforme a tua vontade, que nada seja feito como nós queremos, mas que seja tudo feito conforme o Senhor quer, porque nós sabemos que isso é bom. Nós trocamos o nosso fardo pesado pelo seu fardo que é leve, Senhor. Nós queremos viver algo novo, nós queremos viver, ó Deus, a tua promessa, e nós queremos ser renovados por ela. Em nome de Jesus, Senhor, faz o nosso coração queimar, faz o nosso coração arder de novo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
fazendo todo medo desaparecer. Sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Deus, lança fora agora todo medo, Senhor. Lança fora agora todo medo de alcançar aquilo que nos foi prometido, Senhor. Em nome de Jesus, papai, lança fora. Por muito tempo eu corri da sua promessa, Senhor. Por muito tempo eu estive longe da sua promessa, por medo do que aconteceria, por medo de não ser capaz, por medo de não ser digno disso, papai. Então eu quero rejeitar isso agora. Eu quero rejeitar todo medo, Senhor, para que algo novo aconteça nesses corações, em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluias.